Sabe quando você vê o review de um filme e aí de repente a nota da crítica ela é absurdamente diferente da nota do público e você fica pensando assim, nossa, mas parece que esse review foi vendido, parece que aconteceu algum tipo de mutreta, algum tipo de corrupção, um suborno talvez? Pois então, é muito possível que algo de fato possa ter acontecido. O vídeo de hoje é sobre o escândalo do Rotten Tomatoes, vazou umas informações aí, eu tava no meio da stream, tem um grupo do qual eu faço parte, que são os criadores de conteúdos fodões aí, não vou dar nome aos meus irmãos porque é sacanagem, mas eu acabei ficando sabendo por ali pelo grupo que realmente tava acontecendo um buchicho e imediatamente vi uma matéria no site do Se Liga Nerd. Conhece o Se Liga Nerd? Vou pedir pro Barros colocar o link aí do trampo dos meus irmãos, dos nossos irmãos da Liga Nerdola. Trata-se de um site de entretenimento sem viés progressista, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje nesse vídeo a gente vai basicamente dar uma lida na matéria completa do Se Liga Nerd, onde eles detalham, uma palavra nova, onde eles detalham o escândalo do Rotten Tomatoes, que é o título desse vídeo. Ficou bem chamativo, a gente tem colocado muito clickbait nos títulos pra ver se chama um ou outro louquinho que nem conhece o canal. Inclusive, se você é um desses louquinhos, não se esqueça de se inscrever, muito legal ter você por aqui. Continue te vendo após a vinheta. Olha o que esse cara chegou falando agora, Jade! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giguinha e continuo acompanhado do Barros. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é um Tomatão, tudo bem com vocês? Um tomatão fraudado e perigosíssimo, com um alerta de resub. Isso aí sempre vaza, é o charme do vídeo. Bom, eu tava dizendo que eu continuo sendo Giga, o Barros tá aqui, já demos boa noite, bonitinho, piriri popó, ok? Legal. Olha, vejamos a matéria então, conforme a gente for lendo o artigo, deste artigo a gente vai extraindo algumas conclusões, ok? Então transita pro site do Se Liga Nerd, olha que marca bonitinha, recomendo demais que vocês acompanhem as notícias do mundo do entretenimento através do site do Se Liga Nerd. Se você tiver aí um acesso à internet, você tem um acesso à internet, Barros? Positivo. Nesse momento estou conectado, navegando pela internet enquanto converso com você. Navegando, surfando na web. Olha que termo antiguíssimo, não é? Aproveite para acessar o site do Se Liga Nerd, porque a rapaziada... Eu ainda não escrevi nada no site, hein? Uma vergonha de minha parte, mas em breve escreverei. Conforme consta em matéria do Se Liga Nerd, o título da matéria é o seguinte: o escândalo de corrupção no Rotten Tomatoes. Quem escreveu esse artigo foi o meu parceiro e irmão Mafinha, inclusive vou aproveitar para recomendar o canal dele, o Ok Nerd, tá bom? Vou pedir pra Duda colocar, ela faz aqueles quadradinhos, eu gosto quando ela faz o... Eu falo o nome da coisa aí, eu falo o nome da coisa, o quadradinho, Ok Nerd, né? Macho Geek, Ok Nerd de novo, pureza, é mó bonitinho quando ela faz isso. Mas esse artigo aqui foi escrito pelo Mafinha e a gente vai ler juntos, tá bom? Veja bem, a ascensão e influência do Tomatometer. Você sabe o que é o Tomatometer? Ele é justamente, né, a barrinha de nota, onde você vê ali o percentual de aprovação, tanto de críticos quanto do público. O que acontece? O Rotten Tomatoes, assim como o Metacritic, até onde eu sei, tá? Me corrijam se eu estiver errado, é um agregador de notas, então ele não dá a nota propriamente dita, ele junta um monte de nota de um monte de reviewer, né, que a gente achava que fossem pessoas, né, neutras e que não tivessem enfiado em nenhum tipo de esquema, mas normalmente eles fazem ali a média, né, da nota e aquele tomatômetro vai enchendo de acordo com a nota que o pessoal tá dando mundo afora, tanto público quanto crítica, tá? Em 2018, uma empresa de publicidade de filmes chamada Bunker 15 assumiu um novo projeto. Ofélia, tudo bem, eu tô lendo aqui, tá? O que eu não souber a gente vai descobrir juntos. Ofélia, uma reinterpretação feminista de Hamlet, estrelada por Daisy Ridley. Críticos que tinham visto as primeiras exibições publicaram 13 resenhas, veja bem, são 13 reviews, sendo 7 delas negativas, o que resultou em uma pontuação de 46% no tão importante site agregador, conforme dissemos, Rotten Tomatoes. Desculpa, ponto de exclamação BOA, estude inglês. No final vai ter a propaganda, tá rolando um preço essa semana, não é sobre isso o vídeo, calma, mas o preço tá sensacional, a gente já fala. Um resultado decepcionante para um filme com aspirações de prestígio e sem distribuidor doméstico.
O Mafinha escreve bonito, eu gosto do texto do Mafinha. Mas só porque o tomatômetro indica que um título é podre, com uma pontuação abaixo de 60%, isso não significa que precisa permanecer assim. A Bunker 15 entrou em ação, enquanto a maioria das empresas de RP de filmes, relações públicas, né, tenta chamar a atenção de críticos de grandes publicações, a Bunker 15 ou Bunker 15 adota uma abordagem mais de baixo para cima. Olha onde isso aqui vai desembocar. Recrutando críticos obscuros, muitas vezes autopublicados, que ainda fazem parte do grupo acompanhado pelo Rotten Tomatoes. São os microcríticos, né? Os micro-influenciadores, já ouviu esse termo, né? Horroroso, mas é uma coisa que existe. Então, quer dizer, nem todo reviewer é o IGN, é o Games, sei lá, entendeu? Nem todo mundo é famosão. Tem muito crítico menor e que, inclusive, agora tudo vai fazer sentido, quer ver? Em outra quebra da prática padrão, vários críticos afirmam: a Bunker 15 paga a eles, isso aqui é inacreditável, cara, 50 pila, $50 ou mais por cada resenha. Esses pagamentos geralmente não são divulgados e o Rotten Tomatoes afirma que proíbe resenhas baseadas em incentivo financeiro. Quer dizer, existia todo um mercado de críticos menores recebendo algo em torno de 50 contos, $50, né? Para manipular o seu próprio review, né? E, consequentemente, manipular o resultado do tomatômetro. Afinal de contas, ele vai fazer uma média das notas que são enviadas. Se uma pessoa que ia dar uma nota 3 recebe 50 e dá uma nota 9, vai influenciar muito, mas muito mesmo, no número final. Em outubro daquele ano, um funcionário da empresa enviou um e-mail a um possível crítico sobre Ofélia. Tá dando como exemplo a versão feminista do Hamlet. Aspas, é um filme do Sundance e a sensação é que foi tratado um pouco severamente por alguns críticos. Tenho certeza que as expectativas altíssimas foram um problema, então as equipes envolvidas sentem que ele se beneficiaria de mais opiniões de críticos diferentes. Estratégias e controvérsias de relações públicas. Aspas. Mais opiniões de críticos diferentes, fecha aspas, não é um código muito sutil, e o crítico em perspectiva respondeu perguntando o que aconteceria se ele odiasse o filme. O funcionário da Bunker 15 respondeu que, claro, os jornalistas são livres para escrever o que quiserem, mas se os super gentis, e há mais críticos assim do que eu esperava, geralmente concordavam em não publicar resenhas ruins em seus sites habituais, mas sim confiná-las em um blog menor que o RT nunca vê. O Rotten Tomatoes nunca chega, entendeu? Ou seja, se a sua nota for ruim, não publica, não bota no teu site de onde o tomatômetro puxa, bota num blog menor. Se for ruim, você não bota lá aonde o tomatômetro vai ver para não influenciar, ok? É claro que não tá ok, mas prossigamos. Eu acho que é uma coisa muito legal de se fazer, beleza? Se feito corretamente, o truque ajudaria a garantir que o Rotten Tomatoes registrasse resenhas positivas, mas não as negativas, quer dizer, já é um drible, certo? É um drible um pouco mais suave do que você simplesmente comprar a mudança de nota, sim, mas continua sendo errado, obviamente. Vem cá. A abordagem estratégica da Bunker 15. Em outubro de 2018 e janeiro de 2019, relativamente recente, né? O Rotten Tomatoes adicionou 8 resenhas à pontuação de Ofélia. São alguns anos depois do lançamento do filme, né? 7 foram favoráveis e a maioria veio de críticos que já haviam resenhado pelo menos outro filme da Bunker 15. O autor de uma resenha negativa diz que a Bunker 15 pressionou-o a mudá-la. Se o crítico quisesse dar uma positiva, quase positiva no geral, então eu conheço os editores do Rotten Tomatoes e posso fazer com que seja mudada. Quer dizer, dava para mudar uma nota negativa e dar uma suavizada nela, caso fosse necessário. Escreveu um funcionário da Bunker 15. Bunker 15 ou Bunker 15, você escolhe, tá? Eu também descobri outra resenha negativa de Ofélia desse período que não foi contabilizada pelo Rotten Tomatoes, de um escritor cujas resenhas positivas de outros filmes da Bunker foram registradas pelo agregador. Ofélia subiu no tomatômetro para 62%, mudando de podre para fresco. No mês seguinte, a distribuidora IFC Filmes anunciou que havia adquirido Ofélia para lançamento nos Estados Unidos. Quer dizer,
Eles compraram uma melhor avaliação do produto para poder vender o produto. Você entende? Não é simplesmente para ficar mais bonito na foto. Não é para o público geral achar que o filme é melhor. É para quem tem interesse de comprar o produto ter um valor de referência melhor e ter interesse na aquisição. Percebe? Não está enganando só o público, engana o mercado como um todo. Todo um sistema é sacaneado por conta da mutreta. Olha que interessante, cara. Seguindo, a produtora de Ofélia, Covert Media, não retornou os pedidos de comentário. O fundador da Bunker 15, Daniel Harlow, diz: "Uau, você está realmente indo longe", e discorda da sugestão de que sua empresa compra resenhas para manipular o Rotten Tomatoes. Aspas. "Temos milhares de escritores em nossa lista de distribuição. Um pequeno grupo estabeleceu um sistema específico onde os cineastas podem patrocinar ou pagar para que eles resenhem um filme." Anotado. O impacto profundo do Rotten Tomatoes na indústria cinematográfica. Isso aqui é sensacional. O caso Ofélia é um microcosmo útil para entender como o Rotten Tomatoes, que completou 25 anos em agosto, olha, esses sites aí com mais de 20 anos estão todos decepcionando. Inclusive um abraço pro Jovem Nerd, tô brincando, nunca me enganou. Volta aqui, calma, volta aqui. O site foi concebido nos primeiros dias da web como um hot or not para filmes. Agora, pode fazer ou quebrar filmes. Essa é a verdade, tá? O que o tomatômetro diz hoje em dia é a referência de... Olha, eu não sei te dizer o percentual, mas de uma quantidade absurda de vídeos que são gravados por YouTube. Quase todo criador de conteúdo de cinema cita o Rotten Tomatoes como uma referência. E na maior parte do tempo uma referência confiável. Afinal de contas é um agregador. Que mal um agregador poderia fazer? Era só pegar todas as notas e fazer uma média. Não tem como dar errado. Não, pera, sempre tem, calma. Se você juntar mais do que 2 seres humanos num lugar, surge a corrupção. É um negócio impressionante, parece que a natureza do ser humano é realmente fazer a merda. Com implicações para como os filmes são percebidos, lançados, comercializados e possivelmente até mesmo aprovados para a produção. O tomatômetro pode ser a métrica mais importante no entretenimento, mas também é errática, redutiva e facilmente manipulável. Aspas. Os estúdios não inventaram o Rotten Tomatoes e a maioria deles não gosta dele, diz o cineasta Paul Schrader. Mas o sistema está quebrado. As audiências estão mais ignorantes. Tá falando da gente, tá? A gente tá mais burro mesmo. Inclusive, números apontam que essa geração vai ser a primeira geração a ser mais burra que a anterior. Molecada do TikTok, vocês estão de parabéns. Vem cá. As pessoas comuns não leem resenhas como costumavam fazer. É verdade. Elas vão direto no número e já tomam uma postura. O Rotten Tomatoes é algo que os estúdios podem manipular, então eles fazem. Em uma entrevista recente, Quentin Tarantino, conhece? Gosto muito dele. Cujo próximo filme é supostamente chamado O Crítico de Cinema. Não sei se é verdade, mas é incrível. Admitiu que não lê mais o trabalho dos críticos. Aspas. Hoje eu não conheço ninguém, disse ele, em uma tradução de suas observações publicadas originalmente em francês. Aspas. Me dizem, Manohla Dargis, ela é excelente, mas quando eu pergunto quais são os 3 filmes que ela amou e os 3 filmes que odiou nos últimos anos, ninguém sabe me responder, porque eles não se importam. Beleza. Isso provavelmente ocorre porque o Rotten Tomatoes, com a ajuda do Yelp, Goodreads e inúmeros outros agregadores de resenhas, nos dessensibilizou para as opiniões de críticos individuais. Houve um tempo em que Gene Siskel e Roger Ebert, não sei quem é, mas vamos lá, transformaram o documentário de baixo orçamento Hoop Dreams em um fenômeno usando apenas seus polegares. Isso é verdade, né, cara? É o poder da crítica individual no cenário como um todo. Mas o poder crítico como esse foi substituído pela voz coletiva das massas, os agregadores. 1/3 dos adultos dos Estados Unidos diz que verifica o Rotten Tomatoes antes de ir no cinema. Puta merda, que situação. Mas eu entendo. Enquanto os anúncios de filmes costumavam destacar as críticas de Jeffrey Lyons e Peter Travers, ou Travers, não sei, agora é mais provável que exaltem que um filme foi certificado como fresco pelo Rotten Tomatoes, é assim que eles tratam, né? O Rotten Tomatoes é uma praga. Para cineastas de todo o espectro de gostos, o Rotten Tomatoes é uma praga. Martin Scorsese diz que reduz o diretor a um fabricante de conteúdo e o espectador a um consumidor sem aventura. Faz sentido esse raciocínio, hein? A partir do momento que você entra para assistir o filme já totalmente enviesado
Você leu lá que a nota do filme é 62%, você já entra achando, deve ser meia boca e tal. Bom, tudo bem. Brett Ratner o chamou de a destruição do nosso negócio. Mas os insiders reconhecem que se tornou um juiz crucial. Os publicitários dizem que seus trabalhos giram em torno do site. Nos últimos 10 anos, diz um, tornou-se muito mais importante à medida que muitos dos críticos mais confiáveis se aposentaram sem substitutos. A substituição do crítico clássico pela voz das massas, né? Conforme disse a matéria. Os estúdios têm tanto medo do que o tomatômetro pode dizer que alguns trabalham com uma empresa chamada Screen Engine ASI, que tenta prever as pontuações. De acordo com os estúdios, as previsões são muito próximas, diz outro publicitário. Vou me referir a esses informantes que pediram anonimato para falar abertamente como publicitários número 1 e 2. Ó, tem mais 2 pessoas aqui abrindo o bico, hein? Um executivo de distribuição independente diz: coloquei em nosso plano de negócios original que não deveríamos fazer filmes que tivessem pontuação inferior a 80. O Rotten Tomatoes é o único selo público de aprovação que diz: isso é de imensa qualidade e todos os críticos concordam. Ninguém garante nada, mas você já entendeu, né? Mas apesar da suposta importância do Rotten Tomatoes, vale a pena lembrar, sua matemática é péssima. As pontuações são calculadas classificando cada resenha como positiva ou negativa e depois dividindo o número de positivas pelo total. Essa é toda a fórmula. Cada resenha tem o mesmo peso, seja ela publicada em um grande jornal ou em um Substack com uma dúzia de assinantes. Interessante a matemática é realmente péssima. Se uma resenha é equilibrada entre positiva e negativa, azar. Aspas. Eu li algumas resenhas dos meus próprios filmes onde o escritor pode dizer que não acha que eu consegui algo, mas caramba, é interessante da maneira que eu não consegui, diz Schrader, um ex-crítico. Para mim, isso é uma boa crítica, mas seria contada como negativa no Rotten Tomatoes. Ok. Também não há consideração pelo entusiasmo, nenhuma tentativa de distinguir entre resenhas extremamente e levemente positivas ou negativas. Isso significa que um filme pode ter uma pontuação perfeita de 100 com apenas notas medianas. Aspas. Nos velhos tempos, se um filme independente recebesse apenas resenhas de 3 estrelas, era como um beijo da morte, diz o publicitário número 2. Mas com o Rotten Tomatoes, se você receber todas as resenhas de 3 estrelas, é fantástico. Aonde a trapaça começa geralmente? Outro problema, e onde a trapaça geralmente começa, é que as pontuações do Rotten Tomatoes são postadas depois que um filme recebe apenas um punhado de resenhas. Às vezes tão poucas quanto 5. Isso é verdade, tá? Muitas vezes os principais portais ainda nem avaliaram e o tomatômetro já tá lá. Mesmo que essas resenhas possam ser uma amostra não representativa. Isso é meio que como uma rede de notícias a cabo declarando o vencedor da noite de eleição depois que um único condado relata seus resultados. Perfeito exemplo, cara. É aquela, sabe quando começa a apuração das eleições? Ah, e o fulano ganhou. Quantos por cento das urnas? 2%. Então, peraí, calma que não tem nada resolvido. Mas os estúdios veem isso como uma vantagem, já que com um pouco de esforço, às vezes podem enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que um filme é melhor do que realmente é. Verdade. Eis como, quando um estúdio está preparando o lançamento de um novo título, ele exibirá o filme para os críticos com antecedência. É trabalho do publicitário de filmes organizar essas exibições e convidar os escritores que eles acham que responderão mais positivamente. Você tá entendendo? Isso não é só no filme, hein, velho? Isso não é... Oh, isso deve... resenha de game é a mesma coisa, velho. Os bunda mole que só falam bem de tudo quanto é jogo recebem o jogo um mês antes. Vocês já repararam isso, não? Os reviewers, eles são escolhidos, são selecionados a dedo para receber antes, justamente porque o estúdio sabe, manda pra aquele cara ali que ele é bundinha, calcinha na bundinha, ele vai falar bem. Tenho certeza que ele vai falar bem. Então, esse publicitário definirá o embargo da resenha do filme em parte para que sua pontuação inicial no tomatômetro seja a mais alta possível no momento em que pode ter benefícios máximos para o boca a boca e as vendas iniciais de ingresso. Claro, isso não é ciência de foguetes ou algo particularmente novo, mas a estratégia pode ser surpreendentemente eficaz em lançamentos de grandes produções, para os quais os estúdios podem aproveitar o crescente universo de sites administrados por fãs, cujos críticos geralmente
naturalmente admiram mais os filmes de quadrinhos do que aqueles que escrevem para meios de comunicação mainstream. Sem ofensa, ele citou um site aqui que é o comicbookmovie.com. Por exemplo, em fevereiro, a pontuação do tomatômetro para o Homem-Formiga e sua Senhora Vespa estreou em 79% com base em seu primeiro lote de resenhas, os protegidos, né? Dias depois, após mais críticos terem opinado, sua classificação caiu para 40%. Se isso não é manipulação, eu não sei mais o que é. E isso é só mais um truque, né? Porque a gente já viu que tem outros, inclusive, na própria matéria. Mas o truque pode ter funcionado. Quantumania teve o melhor fim de semana de estreia de qualquer filme da série Homem-Formiga, com 106 milhões de dólares. No segundo fim de semana, com sua podridão mais firmemente estabelecida, a arrecadação do filme caiu 69%, a maior queda na história da Marvel. Vocês percebem que a matéria é grande. Respira, tá? Você vai conseguir. A gente vai juntos até o final. Você precisa ser forte agora. A gente veio aqui para estudar um assunto, sairemos bem informados. Você se acalme, tá bom? Tá almoçando? Tá comendo? Pega alguma coisa. Quer ir tomar água? Vou tomar água então, peraí. Defesa dos estúdios. Em defesa dos estúdios, a pressa do Rotten Tomatoes em calcular suas pontuações tornou praticamente necessário manipular o sistema. Em uma gafe estratégica em maio, a Disney realizou a primeira exibição do Indiana Jones e a Maldição da Mulher. Lembra desse, chat? Tomou pau do Sound of Freedom. O festival de cinema mais snob do mundo, de onde saíram as primeiras 12 resenhas que geraram uma pontuação inicial de 33%. O que eles deveriam ter feito, de acordo com o publicitário número 1, era ter exibições simultâneas nos Estados Unidos para críticos que poderiam ter sido mais amigáveis. Um mês e meio depois, Indiana Jones e a Maldição da Mulher fracassou nas bilheterias, mesmo que críticos amigáveis eventualmente elevassem sua pontuação para 69%. Eles tiveram uma baixa pontuação no Rotten Tomatoes exposta por 6 semanas antes do lançamento, e isso foi fatal. Concordo com certeza, isso aqui queimou o filme de um jeito absurdo, diz um terceiro publicitário. Para filmes menores, o oposto é mais comum em festivais de cinemas, onde os críticos tendem a se deixar levar pelo glamour, ou talvez apenas pelo jet lag, aquele mal-estar quando você viaja de avião, né? E dão resenhas mais amáveis do que seus colegas em casa. Isso acontece o tempo todo, diz o executivo de distribuição independente. Um filme sai de um festival com uma pontuação de 90 ou mais no Rotten Tomatoes e então, bum! Quando ele chega ao mercado, cai para 60. Acontece. No Festival de Veneza do ano passado, os críticos elogiaram The Whale, A Baleia, lembra? Com Brendan Fraser, eu não assisti até hoje, eu preciso assistir, mas é um tema tão pesado, eu sinto que eu vou chorar, eu não parei pra assistir esse filme ainda. Um dia eu vou assistir. E a biografia de Marilyn Monroe, também Blonde, não assisti até hoje, levando as pontuações do tomatômetro dos dois filmes para 84 e 86, respectivamente. Olha, parecem dois filmes excelentes, né? Mais tarde, de volta à terra firme, a sanidade prevaleceu à medida que outros críticos rebaixaram essas pontuações para 64 e 42, respectivamente, tá? Quer dizer, eram filmes muito menores do que todo esse glamour a experiência dos caras fez parecer, né? Naturalmente, os estúdios aprenderam a explorar essa dinâmica. O publicitário número 1 lembra de trabalhar em um título de 2022 que estreou com aclamação em um festival alguns meses antes de seu lançamento. Eu queria exibi-lo mais amplamente, mas o filme tinha 100% e o estúdio não queria prejudicar isso porque queriam usar o gráfico de 100%, claro, né, na publicidade. Eu disse, por que não conseguimos mais algumas resenhas? E eles disseram, nós só queremos o 100%. O filme ganhou um Oscar. Você acredita nisso, cara? Eles manipulam até a academia. Porque, claro, todo mundo é influenciado. Todo mundo é influenciável e influenciado. Você fala pra pessoa, vem assistir esse filme, ele é nota 100, ele é o melhor filme do ano. A pessoa já entra. Ao final da experiência, ela não vai ter coragem de ser tão sincera quanto ela seria no escuro. É engraçado isso, e é engraçado como o ser humano é de fato manipulável, né? Tudo isso seria uma coisa se o Rotten Tomatoes fosse apenas uma relíquia inocente da web 1.0 sendo explorado por tubarões de Hollywood. Mas o site percorreu um longo caminho desde sua fundação em 1998 por graduados da UC Berkeley, um dos quais queria um lugar para catalogar resenhas de filmes do Jackie Chan. O Rotten Tomatoes sobreviveu à bolha da internet e foi passado de um comprador para outro mais recentemente em 2016. Naquele ano, a Warner Bros. Vendeu a maior parte para a Fandango. Fandango é o nome da empresa, que compartilha uma empresa mãe com a Universal Pictures.
Se parece um conflito de interesses um agregador de resenhas de filmes ser propriedade de duas empresas que produzem filmes e outra que vende ingressos para eles, é porque provavelmente é. Quer dizer, hoje a empresa que é dona do Rotten Tomatoes é propriedade da Universal Pictures e também da Warner. Tá entendendo onde? Olha como o buraco do coelho vai se aprofundando. Não estamos falando de orifício físico, é uma questão geológica, tá bom? Seguiu aqui, ó. Antes da aquisição, a Fandango tinha sua própria escala de classificação de 5 estrelas em seu aplicativo e site, sob a qual era quase impossível para um filme receber menos de 3 estrelas. Desde então, mesmo as mudanças aparentemente bem intencionadas que fez no Rotten Tomatoes parecem ter produzido efeitos colaterais que aumentam as pontuações. O Rotten Tomatoes permite que os usuários avaliem filmes ao lado dos críticos. Nós, né? A gente pode participar. E 3 anos após o acordo com a Fandango, mudou a forma como essas pontuações do público eram calculadas, porque, né, o público é o problema, até parece, né? Trolls misóginos, veja bem onde vai parar isso aqui. Haviam sequestrado a plataforma, coordenando para prejudicar filmes liderados por mulheres, como Capitã Paia. Conhece a Capitã Paia? Antes de serem lançados. Como solução, para que as resenhas dos usuários contassem, eles precisariam verificar que compraram ingressos. Ó, você tem que provar que você assistiu. O que poderiam fazer mais facilmente comprando-os via Fandango. Olha que interessante, eles mesmos vendem os ingressos. Sob as novas regras, a pontuação do público para grandes produções geralmente recebia um impulso inicial, já que a maioria das plateias do primeiro final de semana são fãs fervorosos que compram ingressos com antecedência. Em junho, os anúncios de The Flash se gabavam de uma pontuação de público de 95%. A partir de 14 de junho, que foi a quarta-feira em que as sessões começaram em mercados internacionais como Bélgica e Finlândia, mas 2 dias antes do lançamento do filme nos EUA, nos Estados Unidos. Hoje essa pontuação já caiu para 83%, o que ainda é alto, hein, em se tratando de The Flash. Mas vem cá. Uma mudança maior ocorreu em 2018, quando o Rotten Tomatoes afrouxou as restrições sobre quais resenhas poderiam ser indexadas. Antes, o site exigia que seus colaboradores escrevessem para publicações com tráfego substancial na web ou circulações impressas. Agora, mais críticos freelancers e autônomos foram autorizados a entrar, junto com alguns que resenham filmes via YouTube ou podcasts. A mudança foi amplamente caracterizada como uma resposta a reclamações de longa data sobre a falta de diversidade de gênero e racial no site e na crítica em geral. Um estudo de 2017 descobriu que 82% das resenhas do Rotten Tomatoes dos filmes de maior bilheteria daquele ano foram escritas por críticos brancos e 78%, pasmem, por homens. Com seus critérios mais relaxados, o Rotten Tomatoes deu à crítica um forte impulso na direção da inclusão, declarou o New York Times. O Rotten Tomatoes diz que mais de 1.000 novos críticos se tornaram aprovados pelo tomatômetro desde 2018, elevando o total do site para cerca de 3.500. Desses novos membros, a empresa diz 50% são mulheres e 24% são pessoas de cor. Não sei nem se esse termo é ofensivo, se for, peço desculpas, tá? O Rotten Tomatoes também diz que com indivíduos que se identificam como LGBTQ+, ou dizem ter uma deficiência incluída, 66% dos novos críticos vêm de grupos subrepresentados. Toda ajuda é bem-vinda, é claro, e eu não presumiria discutir com uma empresa cujo negócio todo é calcular porcentagens, pois é. Mas eu poderia questionar que adicionar 500 mulheres e outros 500 homens, 3/4 deles brancos, a um grupo já predominantemente masculino e branco, de cerca de 2.500 homens, não parece que alteraria radicalmente os desequilíbrios que precipitaram a crítica original, sendo ela válida ou não, correto? Mas a mudança ajudou com outro problema. Em 2017, uma série de filmes ruins, incluindo Baywatch, pontuação 17% no tomatômetro, e Piratas do Caribe, puta vida, eu não sei o nome desse em português. Você manja de Piratas do Caribe, Baus? Oi, qual deles? Todos. Manjo. Fala o nome de todos. A Maldição do Pérola Negra, tem o outro lá que é o 2006, que é o Baú da Morte, tem o No Fim do Mundo, tem o Navegando em Águas Misteriosas, Acho que é A esse. Vingança de Salazar. Não, pera. Quantos filmes tem desse inferno? Tem muitos. Qual que é o São Dead 5. Man Tell No Tales? Deve ser a Navegando em Águas Misteriosas, Homem não morto não conta história.
Tem algum com esse nome? O Baú da Morte. É A um Maldição desses do daí. Pérola Negra, De 2017, tem algum? 2017 tem. Qual? A Vingança do Salazar. Maravilhoso. Fracassaram nos cinemas. Os estúdios culparam o Rotten Tomatoes. O site de agregação de críticas está cada vez mais desacelerando o potencial de negócio de filmes pipoca, relatou o Deadline. Aspas. Muitos na indústria questionam severamente como o Rotten Tomatoes calcula suas classificações e o peso que os críticos de festivais de cinema têm sobre as pontuações iniciais. The Rise of Skywalker. Naquele verão, o Rotten Tomatoes demorou para publicar sua pontuação para The Emoji Movie. Esse é o filme do emoji lá, né? Pois é. O que permitiu que o estúdio promovesse o filme por um dia inteiro antes que a pontuação de 8% fosse revelada. Não foi o último filme a receber tal favor. Quer dizer, um favor intrigante, né? Em 2019, a pontuação do tomatômetro de Star Wars The Rise of Skywalker, que é 53%, também foi retida até o último minuto. Por que será que foi retida, né? Permitindo a Disney evitar a vergonha de ser o primeiro filme principal de Star Wars a ser podre até o dia de seu lançamento. Agora, com mais críticos, e em particular mais críticos que não são escritores profissionais e, portanto, talvez mais inclinados a serem gentis com filmes pipoca, as pontuações do tomatômetro têm sido menos severas. Um estudo publicado na revista de ciência de dados PLOS ONE, em fevereiro, descobriu que, desde 2018, as avaliações dos críticos têm sido significativamente mais positivas do que antes. Quer dizer, os críticos foram modelados, esculpidos de acordo com a necessidade da indústria. Interessante, né? E em Hollywood, onde até mesmo os maiores cinéfilos podem se sentir oprimidos pela torrente de conteúdo novo, qualquer ajuda para um filme se destacar é bem-vinda. Aspas. Há tantos filmes por aí, diz o publicitário número 2, e o Rotten Tomatoes tem ajudado a criar uma maneira de as pessoas decidirem o que assistir. Não só decidirem, mas muitas vezes definirem, escolherem por elas. Quer dizer, existe todo um sistema que, conforme a gente acabou de observar, cara, se você não quer dizer que ele é 100% manipulado, com certeza ele é pelo menos 100% manipulável. Porque tudo tem brecha, tudo tem um caminho, e aí volta naquela frase que eu utilizei no meio do vídeo, aonde você adicionar mais do que duas pessoas, infelizmente surge a corrupção, tá bom? Deixa nos comentários a sua opinião, me fala o que você tá achando. Eu quase nunca me baseio nos números do Rotten Tomatoes ou qualquer outro site, qualquer outro, nem mesmo review. Eu gosto de assistir, tirar as minhas próprias conclusões. Às vezes, uma ou outra pessoa que eu conheço, né, que eu sei que tem uma opinião parecida com a minha, é claro que a gente se deixa influenciar. Não tô dizendo que eu sou o fodão que não é influenciado por nada, não é isso? Mas é que de fato só dá pra tirar a conclusão assistindo, e conforme a gente vai percebendo que tudo realmente é corrupto, né? É como já dizia aquele velho, em um país corrupto se pode tudo. Inclusive dar o resub. Mas voltando aqui, teve um alerta aí, sempre maravilhoso, alertas são muito bem-vindos, tá? Não dá pra confiar em nada nem em ninguém, tá bom? Nem mesmo eu. Enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui falando mal do Rotten Tomatoes, você sabe lá se tem algum outro site concorrente do Rotten Tomatoes que tá me pagando pra fazer esse vídeo. Você não sabe? Como é que você vai saber? Você devia desconfiar de todo mundo. Cuidado com o seu espelho, cuidado com o seu reflexo, olha, vai ficar tudo bem. Barros, por hoje a gente vai ficando por aqui, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até a próxima nota. Não se esqueça de curtir, avaliar, comentar, é muito importante. Eu acredito que o vídeo tenha ficado longo pra caramba, porque a matéria era realmente uma bíblia, mas foi muito boa, foi maravilhosa. É importante que você curta, comenta, já falei isso, né? Estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.